Boa noite, doutora. Boa noite, amor, amores. Te pego na escola e encho a tua bola com todo o meu amor. Te levo pra festa e testo teu sexo com a de professor. Faço promessas malucas tão curtas quanto um sonho bom. Se eu te escondo a verdade, oh baby, é pra te proteger da solidão. Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor. Galera, quem nunca curtiu essa música do Cazuza? Essa música ela é até hoje algo assim, a letra, a canção dela é pra quem sabe interpretar, né? Quem sabe interpretar música, poema, verdade, texto, né? Dá uma interpretadinha ali na canção. Essa música fez parte da minha aborrecência, da minha adolescência, verdade. Né? Era uma música que eu escutava muito e não é só por causa da novela, não. É por isso que eu falo, né? Às vezes uma coisa puxa a outra, né? Vou falar do meu livro aqui no canal, verdade. Obrigada, YouTube. Vou chegar lá. E durante meu tratamento, toda a trilha sonora que eu vim a gostar. Por que eu gostava daquela música? Poxa, eu esqueci tanta coisa. Não, mas aquela música eu gosto, eu lembro de uma pessoa, eu lembro de um momento, de uma fase na minha vida. E essa fase, né, foi quando a gente descobre algo. Eu sempre fui uma adolescente meia. Como eu conto no meu livro, eu fui uma adolescente meia podada, verdade. Por quê? Porque a minha mãe me criou sozinha, né? Então tinha aquele medo, aquela insegurança e preocupação, porque meu pai se foi muito cedo, enfim. E ela trabalhava demais, minha mãe trabalhava de domingo a domingo numa loja no Center Norte aqui em São Paulo. Então ela tinha mil cuidados com a minha pessoa. Mal sabia ela que o cuidado estava do meu lado, né? O mal estava do meu lado, verdade. Mas é o que eu falo, a vida ensina, né? E ela ensina mesmo, galera. E essa fase de minha da adolescência foi quando a gente descobre, né, aquelas coisas de paixonites, de meninas, verdade. E essa música marcou, né, quando eu conheci a pessoa que eu amo, verdade. Ah, mas é o seu ex-marido. Galera, eu não lembro nada dessa pessoa, né? E as pessoas elas confundiram alho com bugalhos. A história que eu tenho no livro do meu relacionamento aqui de São Paulo é de violência. É de violência junto com o Recife, violência que essa galera tentou se unir e trazer para se vingar de como mulher apaixonada. É verdade, né? Então, assim, e eu não. No meu tratamento, como eu falo no meu livro, não foi nem um pouco exigido a minha pessoa absolutamente nada de violência. Nada. Né? Nem na época que eu estava fazendo a análise para superar a perda, né, da minha criança, como vocês falam aqui muito isso, joga essa inteligência emocional, né, e artificial no YouTube, é verdade. É, a, Quando veio à tona essa confusão dessa mulher apaixonada, essa tal Sylvie, que eu nem sei quem é verdade, né, eu vou chegar lá. E junto com meu ex-marido, o que acontece, galera? Em 2021, quando, na verdade, essa situação de criança, ela começou em 2019, na pandemia, desculpa, em 2020, com as cartas anônimas e as ameaças, né, da minha filha, brincando com algo muito sério. E eu estava em tratamento, fui ter alta, acho que, ai, não me lembro ao certo, né, que eu falo para vocês aqui no canal e falei no livro, que foram 4 anos para superar uma perda. Por quê? Porque foi muito sério. E em 2021 aconteceu algo que acontece com a árvore genealógica e com a mamãe natureza de todas as mulheres, né? Eu fiquei mocinha muito jovem, verdade, com 9 para 10 anos, ou com 10 para 11 anos, foi na época que meu pai faleceu, verdade. E então, as minhas regras, como diz as antigas, as mamães, as avós, né, vieram muito cedo. Então, automaticamente, elas se foram cedo, né? Então, eu entrei na menopausa em 2021. Logo que eu voltei de viagem, verdade, que eu voltei de viagem em janeiro de férias, né? Eu entrei na menopausa. Então, desde janeiro de 2021, a minha fábrica fechou, né? Então aí veio né, esses aborrecimentos, né, junto do meu tratamento. Por quê?
Porque quando você entra na menopausa, galera, você dá meio que uma pirada. Você fala, o que que é menopausa? Eu não sei o que que é isso. Eu sei o que é cólica, o que é mal-estar, né? De estar naqueles dias, enfim. O que que é menopausa? A gente sempre dá uns calorão, né? Aí eu chegava na minha médica e falava, doutora, o que que é menopausa? Ela falou assim, menopausa é algo que toda mulher tem, né? Tem que ter. É verdade. E muitas delas, né, os sintomas que elas sentem são psicológicos. Como você é uma mulher que se cuida literalmente da sua parte emocional e tem um autocontrole gigante, mesmo estourar às vezes, eu acho que você não vai ter muitos sintomas de menopausa. E não é que a mulher acertou. Mais uma vez eu falo, essa mulher ela é uma fada madrinha, ela me conhece mais do que eu mesma. E eu não tenho. Eu não tenho, né? As mulheres falam que tem calorão. Eu tenho insônia quando eu não tenho dinheiro na conta para pagar minhas contas, que estão vencidas, verdade, né? Ou para encher minha geladeira ou meus armários, ou para fazer um passeio, né? É verdade. Para planejar uma viagem, né? Eu fico com insônia quando isso acontece. Quando eu tenho meu trabalho mexido, verdade, né? Que vai alguém lá meter o dedinho como uma mulher apaixonada com a galera, né? Então aí eu tenho insônia, porque aí eu me preocupo. Eu tenho insônia quando eu sei que as pessoas que eu amo estão adoecidas, estão com problemas, né? Estão tristes, chateadas. Então as minhas insônias são essas, né? Agora, tirando isso, não, eu durmo que nem uma pedra. Tipo, dá 10h30, 11 horas, tá eu e Lara dormindo, né? É verdade. Ronco, não ronco, eu só, como diz a dentista, né? Depois do AVC, galera, eu tive bruxismo, foi diagnosticado bruxismo. É verdade, foi muita sequela, né? E o bruxismo, ele é nada mais, nada menos que a parte neurológica da face, os nervos, né? Então, eu não tinha isso, eu fui ter isso, eu fui informada que eu tenho esse problema agora, quando eu fui fazer minha cirurgia na minha boca o ano passado, para vocês verem como que é brincadeira de mulher ciumenta, né? E gente que mantém e bate palma para isso. Então, é isso. Aí veio à tona essa situação da perda da criança, né? Aí fala, pô, a mamãe natureza fechou a fabriquinha. Então foi um tratamento ali de 2021, mais ou menos, né? Durante a minha internação, que eu me internei realmente, me tranquei dentro de casa, literalmente, verdade, para me cuidar, né? E veio essa fase, né, de aceitação, porque foi algo que aconteceu e que não vai acontecer nunca mais. Então vejam só, para que trazer uma situação dessa perante a atualidade, eu com a vida andando, perante as pessoas que eu gosto, que eu amo, estando feliz, num trabalho feliz, tranquilo, me trazer uma mulher dessa junto com a turma dela e a galera do Recife e ex-marido. Então vejam só, vocês acham que os médicos iam querer esse tipo de situação que a gente viveu aqui em São Paulo, de ex-relacionamento, eu lembrar alguma coisa? Não, galera. O meu tratamento foi tão sério a ponto da minha médica virar pra mim e falar assim: você não tem obrigação e nem merece ter nenhum tipo de retrocesso quanto a isso. O que você tem na memória é o quê? É só maldade, é só violência, é xingo, é ofensa física e verbal? Então a gente vai superar isso e você vai pôr isso pra fora. E o resto que você passou, que deve ter sido bem pouco, porque você esqueceu, verdade, foi aprendizado. É verdade, galera. Então é assim que funciona. Com gente doente, né, que cultiva a relação e tenta trazer esse tipo desse mundo dessas pessoas que não se cuidam literalmente, misturam passado com presente, que não é, porque tem passado que é bem-vindo na vida, como tem passado que é portas fechadas, né? Então tá aí a despedida, né, de todos os meus vídeos, verdade, para essa galera, né? Ex-chefe, verdade, ex-marido, amigos do ex-marido, amigas, verdade, essa turma aí das igrejas, dos evangelhos, das evangélicas, desculpa, né? Essa mulher briguenta que se uniu com o ex-chefe, com o ex-marido, com o Recife, tá aí, né? Quem me conhece vai falar, pô, Fabi continua a mesma coisa, feliz, alegre, brincalhona. Quem não me conhece, como é o caso dessa mulher, dessa turma dela, dessa galera toda, vai falar, meu, mexi com a paciente errada, verdade.
Não devia de ter mexido no vespeiro. Porque, galera, tem muita gente do lado da gente. É verdade. E é isso, né? Não pode sair por aí brincando com a vida de ninguém por causa de dinheiro, de música, de né? Foi muito sério o meu tratamento e ninguém pagou, né? Quem pagou fui eu. Hoje foi muito engraçado, Márcia, que durante a semana inteira eu tenho 2 números de celular, verdade. Né? Eu tenho o meu vivo há muitos anos e tenho que eu reabilitei agora, verdade. E tenho um telefone segundo número que eu uso pra. Toda hora eu tô procurando emprego, né, galera? Então eu uso para currículos, para trabalho, né? Então ele tá como um celular que não uso pessoal, é só como para trabalho mesmo. E durante essa semana inteira está ocorrendo uma ligação de um número. E eu sou muito observadora, ainda bem. E aí quando foi hoje, me deu um estalo, tava na hora do almoço, me deu um estalo, essa pessoa ligou, eu atendi, essa pessoa fez: oi, tudo bem? Eu falo com Fabiana, boa tarde. E eu: alô, alô, e nada. Falei. Aí fui pesquisar o que era. Era das câmeras da CET, das câmeras de monitoramento da cidade de São Paulo. Falei com um agente que se chama Carneiro, verdade. Mostrei pra ele, expliquei, ele falou: Fabiana, esse celular é corporativo. Provavelmente pode ter sido outro agente que ligou, não fui eu. Fiz o print da tela, mandei todos, né, os números, as ligações que eu tive, tanto no TIM como no Vivo. Então, é para essa galera do mal que tem que entrar no canal, ver os vídeos, ver as fotos. Quem me conhece sabe quem sou, verdade. Sabe que eu sou essa pessoa fantástica, maravilhosa, brincalhona, risonha, pra frentex, como eu mostro nos vídeos, com as minhas colegas, com as minhas amigas, verdade, em baladas que fazem tempo. Faz tempo, galera, desde 2019 que a gente não vai pra vida noturna. Por que será? Verdade. Não sei, né? Não sei por quê, né? E, enfim, e quem não me conhece vai me conhecer agora no canal e com certeza vai conhecer mais a fundo quando a gente colocar o livro no mercado. E quanto às câmeras, é como eu falo, a exposição é séria e grave, né? E a minha vida tem valor, a vida da pessoa que eu amo tem valor, a vida da Lara tem valor e a vida da minha mãe também tem valor, né? E principalmente pra minha pessoa, né? Então, tá uma dica pra vocês aí. Então, eu desejo pra vocês todos uma boa noite e a vida fluindo. Trechos e trechos do livro, de verdade, que foi uma história que só quem sabe ao certo o que eu passei fui eu. Né? E quem tava ali, que nem eu falei ontem, né? Com a dor no calo, quem ficou ali? Sabia a dor no calo que eu tava? Tomou pedra comigo? Verdade, né? O grito de ajuda, protege eu, protege ele, protege minha mãe, protege minha Lara. Não foi de brincadeira. Porque olha o que essas pessoas fazem na vida delas e na vida dos outros, cultivando relacionamentos doentes. Verdade, olha isso, olha a exposição. Tá feio pra mim? Não, galera. Não, porque assim, eu sou uma pessoa tranquila. Ficou feio pra quem? Pra eles, né? E o pior de tudo, com porta fechada. Boa noite, amor, amores. Se cuidem, gente, por favor. E até amanhã. Tchau, doutora.